boa noite, a depender do horário que você tiver escolhido para ver esse vídeo. Meu nome é Gabriela, eu sou mestre e doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos. Eu falo aqui da cidade de Santos, no estado de São Paulo, no Brasil, tendo em vista a impossibilidade de estar pessoalmente com vocês durante esse evento, que eu tenho certeza de que será maravilhoso. O trabalho que eu aqui apresento por meio desse vídeo, que foi aprovado pelo Conselho Científico, tem o título de O Meio Ambiente como Aspecto da Responsabilidade Internacional, uma análise do caso Gajibkovo-Najimarius para o Direito Ambiental Internacional. O meio ambiente é elemento integrante da agenda internacional e passou a ser a partir do momento em que um número expressivo de estados percebe a relevância de problemas atuais, como o crescimento populacional desenfreado, despejo de resíduos químicos e efeito estufa. A dimensão ecológica pode então ser discutida dentro da qualidade ambiental em que a vida humana é inserida. Para isso, alguns casos e alguns julgados foram importantes para essa mudança de paradigma, principalmente no que se refere à Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão das Nações Unidas para a solução de conflitos entre os Estados, de modo a oferecer pareceres consultivos a questões legais levantadas pelos próprios Estados, ou oferecer soluções em casos contenciosos que tenham sido encaminhados pelos Estados para a decisão da Corte. Nessa linha de raciocínio, o presente trabalho foi construído de forma a, primeiramente, apontar a importância e o conceito do direito ambiental internacional, para, a partir daí, analisar o caso Gajibkovo-Najimarius, indicando e demonstrando a contribuição que este caso teve para a responsabilidade internacional dos Estados no que se refere à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desde o início do século XXI, a humanidade tem enfrentado diversas questões globais que trazem desafios para as discussões e para a implementação de política para as soluções dessas questões pelos clássicos sujeitos de direito internacional, como, por exemplo, os refugiados, inclusive do ponto de vista ambiental, o tráfico de pessoas e drogas e as questões relacionadas ao petróleo. Tendo em vista a necessidade de abordagem destas questões fora do âmbito restrito aos Estados nacionais. Dentre essas questões se relacionam aquelas que estão intrinsecamente ligadas às questões ambientais. Tratam de assuntos complexos, como a poluição transfronteiriça de mares ou oceano, o desaparecimento de espécies, a desertificação, o aquecimento da atmosfera e até mesmo as questões das mudanças climáticas. Essas soluções têm que extrapolar aquelas já dispostas e já implementadas pelos clássicos sujeitos de direito internacional e precisam de uma nova abordagem que emerge com o direito ambiental internacional. Esse direito ambiental internacional traz a possibilidade de estruturação de novos regimes jurídicos e a utilização de novos instrumentos, como é o caso da governança, com o auxílio de novos atores, como, por exemplo, as organizações não governamentais, as ONGs, e até mesmo as empresas transnacionais, no cenário internacional para os modelos de enfrentamento dessas questões estarem atualizados. Através da utilização de princípios específicos voltados à proteção do meio ambiente, como é o caso de precaução, prevenção e desenvolvimento sustentável, com a colaboração de outros organismos internacionais, o direito ambiental internacional tem enfrentado a preservação da qualidade ambiental aliado ao desenvolvimento, desta vez sustentável, baseado naquele tripé entre proteção ambiental, desenvolvimento econômico e equidade social, buscando a proteção e defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Uma de suas principais contribuições foi o enfrentamento da questão ambiental na determinação da responsabilidade internacional dos Estados. Tome-se como exemplo, neste caso, o pioneiro que foi o caso contencioso decidido pela Corte Internacional de Justiça, conhecido como Gajibkovo-Najimarius. O caso se refere a um tratado assinado em 77 entre a então Tchecoslováquia, a Eslováquia assume esse polo a partir de 93, quando houve a separação da Tchecoslováquia, e a Hungria, para a construção de um sistema de barragens, uma no lado eslovaco e outra no lado húngaro, no Rio Danúbio, que faz o papel de divisa e de fronteira entre os dois estados. Além disso, o tratado também previa a geração de energia por meio de hidrelétricas, as melhorias das condições de navegabilidade em partes determinadas do Rio Danúbio.
Entretanto, diante do alto índice de reprovação por parte da população húngara, a Hungria decide primeiramente suspender a construção da barragem do seu lado e depois, posteriormente, interromper a construção desta mesma barragem, enquanto que na Eslováquia as obras estavam em pleno estágio avançado. Foram tentadas diversas tentativas de negociação extrajudiciais, inclusive uma chamada variante C, em que a Eslováquia se responsabilizava pela construção dentro do seu território eslovaco de uma nova barragem, de um novo desvio do rio Danúbio, com a capacidade de construção de um reservatório de grande parte das águas do rio, antes do retorno regular ao leito do rio, que faz essa fronteira entre os países. Em 93, a Hungria entra com pedido na Corte Internacional de Justiça, pleiteando a decisão sobre duas questões específicas. Primeiramente, se a própria Hungria poderia, primeiro, suspender e depois interromper as construções das barragens, tendo em vista os compromissos assumidos com o Tratado de 77, e se houvesse essa interrupção, quais seriam as suas responsabilidades. Num segundo ponto, a Hungria também perguntava se a Eslováquia, por outro lado, poderia dar início à construção desta variante C, tendo em vista as obrigações assumidas com o mesmo Tratado de 77. Os argumentos levantados pela Hungria nas duas questões tiveram fundamento ambiental. Primeiro, o sistema de barragem poderia causar erosão, segundo a Hungria. Os impactos ambientais derivados da construção deste reservatório poderiam comprometer a qualidade das águas e até mesmo ameaçar espécies de fauna e flora. E foi levantado ainda pela Hungria o princípio da precaução, que viria a ser instrumentalizado apenas em 92 na Declaração do Rio de Janeiro, com o princípio de número 15. Assim, de forma pioneira, foram levantados argumentos em prol do meio ambiente e da qualidade ambiental num caso contencioso da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional decide em 97 que os riscos ao meio ambiente, à luz de um regime jurídico internacional já consolidado desde a Declaração de Estocolmo de 72, deveriam ser levados em consideração. Entretanto, ela propôs um acordo no sentido de que, como houveram violações cruzadas e prejuízos para ambas as partes, elas se considerassem como mútua quitação. O caso em que ela teve grande repercussão para o direito ambiental internacional, na medida que foi pioneiro a trazer a perspectiva do meio ambiente para determinar a responsabilidade internacional dos países. Tendo em vista que a Corte foi obrigada a se pronunciar num caso contencioso a respeito desta responsabilidade ambiental internacional, o que antes não havia sido feito. A Corte reconhece a importância da questão ambiental, reconhece os avanços tanto na área jurídica, científica e tecnológica a respeito das questões ambientais, mas declara que ainda assim este avanço não justificaria o abandono unilateral do tratado, no caso exposto entre a Eslováquia e a Hungria. Diante desse fenômeno, é necessário transformações das relações de poder, momento em que a governança se insere com capacidade para tanto, devido à necessidade de cooperação internacional para o enfrentamento dessas novas questões ambientais, inclusive no que se refere à defesa e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Abre-se espaço, portanto, para a solução dos problemas internacionais com base na governança, uma vez que esta defende a participação de todos os atores interessados no conflito, para uma coexistência social harmoniosa baseada no consenso. Com isso, se percebe que o direito ambiental internacional tem evoluído no sentido de fixar tanto normas, padrões e princípios a serem seguidos pelos Estados soberanos para a promoção e implementação de políticas a fim de propiciar um meio ambiente equilibrado, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental está, portanto, no centro da agenda internacional e da preocupação internacional desde a Declaração de Estocolmo de 72. E a decisão da Corte, no caso contencioso como este do Tratado de 77, vem apenas contribuir para solidificar esse entendimento. Muito obrigada pela atenção e um excelente evento para todos.